Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. No programa 323, nós falamos da tragédia anunciada do fim de uma fase. E esse vídeo teve muitos comentários. E agora, no nosso programa de hoje, nós vamos falar das conjunções planetárias confirmando a mudança de fase. Temos uma referência no YouTube de um vídeo, depois deixamos aqui na nossa descrição o link para quem quiser, falando sobre a tríplice conjunção de três planetas, né? Saturno, Júpiter e Plutão, e que essas tríplices conjunções raras na história da humanidade, e o levantamento desse vídeo nos remete a 5 eventos na história da humanidade, e esses 5 eventos têm características muito em comum. E agora, em 2020, houve uma nova tríplice conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão, e pelo estudo que foi demonstrado nesse vídeo, e pelo que nós demonstramos e anunciamos no vídeo 323, que é a numerologia da fase racional, da cultura racional, desde 1935 a 2019, mais 3 anos, 2022, 2023, e este vídeo do YouTube vem confirmando aquilo que nós anunciamos, e sem nenhum sentimento de tragédia, mas simplesmente dando o norte para aqueles que buscam a verdadeira mudança, entender a verdadeira mudança. Os 5 eventos que se refere esse vídeo do YouTube, baseado na astrologia, no estudo de astrologia, eles têm uma característica em comum. Sempre marcaram eventos entre o Oriente e o Ocidente. Assim, rapidamente aqui, apenas resumindo, porque quem quiser pode ver esse vídeo lá depois, se for o caso, para aqueles que gostam de conhecer essas coisas, né? Então, os eventos ocorridos, deixe-me ver aqui rapidinho. Então, esses 5 eventos que foram relacionados nesse estudo do vídeo do YouTube, primeiro ele fala do apogeu do Império Romano, 411 depois de Cristo, em que houve essa tríplice conjunção, e o Império Romano estava no seu apogeu, ou seja, o Império Romano, o Ocidente dominando o Oriente. Na segunda tríplice conjunção, o Império Romano começa a cair, né? Que aí é onde entra a Idade Média. A queda do Império Romano foi nessa segunda tríplice, 411 depois de Cristo é que foi a queda do Império Romano. Corrigindo aí. A primeira não anotei a data aqui, mas depois vocês podem complementar essas datas. Em 411, essa tríplice conjunção, a segunda. A terceira entra com a fundação do islamismo, né? Os árabes invadindo a Europa, 710 depois de Cristo. A quarta tríplice conjunção, os muçulmanos tomam a ilha de Sicília, na Itália, afetando o comércio entre Ocidente e Oriente, e aí entra toda a mudança econômica do Ocidente, entra o regime feudalista, né? Porque parou o comércio entre o Ocidente e o Oriente por causa dos muçulmanos na ilha de Sicília. E a quinta é quando vem a segunda cruzada, né? A segunda cruzada contra o Oriente, em que essa tríplice conjunção ela ocorre em torno aí quando vai terminando a Idade Média, e a segunda cruzada é quando o Ocidente invade lá Jerusalém, aquela história toda. A primeira cruzada foi um fracasso, a segunda o Ocidente levou vantagem, mais ou menos isso. Me desculpem imprecisões, porque não estou querendo relatar os fatos históricos, apenas, agora sim, constatando que em 2020 houve novamente uma sexta tríplice conjunção, e que durante 3 anos nós vamos ter efeitos realmente muito fortes, como aconteceram nas outras 5 vezes dessas conjunções planetárias,
a se confirmar tudo isso, e durante mais ou menos um período de 30 a 33 anos, então, é que nós vamos sentir esses efeitos dessas mudanças. Isto é astrologia. A astrologia vem de encontro àquilo que nós falamos da cultura racional. E o livro Universo em Desencanto também nos prepara muito, muito bem mesmo, para todas essas mudanças, porque pelos 5 eventos de mudanças que nós tivemos nesse relato histórico, que não é o que eu estou fazendo aqui, vocês vão lá ver o vídeo se quiserem, né? Sempre uma conflagração ou eventos fortes entre Oriente e Ocidente, como está acontecendo em 2020, essa conjunção, essa tríplice conjunção, e, não por coincidência, o evento Covid-19, que ainda não acabou. Temos aí 3 anos para deslindar e observar tudo isso. A mudança que está ocorrendo, todo mundo está falando, nos meios espíritas, nos meios esotéricos, todos estão falando da mudança. Inclusive, nós, principalmente nós, estudantes da cultura racional, simplesmente porque tem que mudar mesmo. Então, assim como houve um exemplo lá no passado, houve mudança de regime econômico, está ocorrendo também. E o racional superior é enfático em nos dizer que tudo está indo à falência. Todo o sistema econômico, político está indo à falência. Se nós olharmos, não é só no Brasil, não. O sistema político falido em todas as nações do mundo, uns mais, outros menos. O sistema econômico, tudo indo à falência. Né? O pensamento, que é a explicação certa que nós temos, é que o pensamento terminou a sua fase em 1935, e aí tudo entrou em liquidação física, moral e financeira. Então, não é de se esperar esperanças, nem dias melhores, por esses aspectos. Mas isso está acontecendo por quê? Aí é que entra a fase racional. Isso está acontecendo, como diz, inclusive nesse vídeo, ele faz uma ilustração muito interessante, que é uma casa velha que tem que ser derrubada para fazer uma casa nova. Resumindo, essa ilustração é muito boa, e é o que está acontecendo no mundo. A casa do pensamento está sendo destruída e está sendo construída a casa do desenvolvimento do raciocínio, da verdadeira fraternidade. Aberta a mesa aqui, doutor Oswaldo, se caso queira alguma observação, doutor Carlos. É verdade. Tríplice conjunção planetária. Júpiter, Saturno e Plutão. O Racional Superior fala no primeiro volume que os planetas continuam a reinar com furor dentro da deformação. E cita na sequência que Saturno briga com Júpiter e seus eflúvios caem sobre os habitantes da Terra. Está lá no primeiro volume. Marte também. Marte, isso. E isso aí é um fato, né? A pessoa tem que procurar se conhecer. A astrologia sempre esteve aí. E ele diz também no primeiro volume, que ele fala muito bem, explica a fase do alfabeto astrológico, e que diz que era uma maravilha, realmente devia ser. Só que ele não ensina porque o que está em vigor aí no mundo é um outro alfabeto, é o alfabeto artificial. E aqui a gente sempre repete os filósofos da atualidade dizendo que tecnociência substituiu a metafísica e a teologia, ou seja, tirou até Deus da jogada. E que ciência mais tecnologia igual, não, diferente de civilização. Civilização quer dizer educação da mente, né? Então cada um fica no seu lugar e aí a vida anda bem, né? Lá na cultura védica, eles chamam de Dharma, religiosidade, mas eles falam que é simplesmente um comparativo de leis do trânsito. Leis do trânsito, todo mundo vai pela sua direita, aqui no Brasil, então é uma rua só, ninguém vai bater um no outro. Para saber onde a pessoa tem que chegar, ela tem que buscar mais do que isso. Então, é uma organização para o corpo social de humanos, e não viver como cães e gatos, que é uma animalidade. Então, os
pontinhos para concluir aqui. Os pontinhos e os risquinhos da palma da mão, que o Racional fala e explica muito bem no primeiro volume, continuam na palma da mão da gente, né? O modus operandi, como isso é formado, pode levar um outro vídeo, mas não é o caso de agora. Mas o mapa da vida continua na palma da mão. Continua, a gente não sabe ler, e ele diz que não vai ensinar agora, né? As ciências naturais da natureza são chamadas de ciências ocultas pelo artifício. E elas começam com genetiologia, ou seja, a parte astrológica fazendo o nosso corpo, fazendo a interferência no DNA para fazer o corpo do aparelho. Esse é um lado oculto, mas é uma realidade psicofísica antes da biofísica. E as ciências ocultas continuam com ars memória, a pessoa tem que cultivar a memória, e não como o animal racional vive pensando, cansando o cérebro, e aí não dá para desenvolver o raciocínio, né? Geomancia, que são a parte de oráculos, também é ciência oculta. Quirologia, que o exemplo eu comecei a falar aí, se a pessoa pesquisar um livro do Dr. Krumheller, médico alemão, é um livro da Rosa Cruz, Quirologia Médica, ele só colocou nesse livro o que ele tinha de confirmação de mais de 2.000 casos daquela doença. E ele chegava no hospital, trabalhou naquelas guerras da Europa, início do século XX, veio para a América, primeiro no México, e ele só colocava que ele tinha 2.000 confirmações. Primeiro ele olhava a mão, depois ele olhava o prontuário, para confirmar a doença da pessoa escrita na palma da mão, olha só, né? Então, o que o racional superior parece uma profecia, né? Ele está falando de uma mudança de fase. Todos aqueles que pesquisavam sabiam que viria a mudança de fase. Nessa nova fase viria a revelação definitiva, que é a cultura racional, explicando em minúcias como nós viemos parar aqui e como voltarmos para de onde nós viemos, né? Do primeiro mundo, conhecer o primeiro mundo e saber como voltar para lá. Então, essa questão da tríplice conjunção é uma confirmação do que o racional superior vem dizendo e uma confirmação do que no vídeo 323 também foi dito aqui, porque o programa não é nosso, o programa é deles em cima, né? A gente está aqui fazendo o que vem na cabeça, e quem manda nisso não somos nós, é eles em cima. Cultura racional. Nós temos uma salvaguarda a fazer sobre a cultura racional, sobre o primeiro volume do livro Universo em Desencanto, que é nosso referencial nesses termos, e que o racional superior afirma que a imunização racional não cumpre caprichos de planeta. Isto significa dizer que as coisas podem até ser totalmente diferentes, não serem trágicas nem desastrosas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só depende de quem? De nós próprios. O mundo que cada um vive é o mundo que a gente projeta. Se você está com medo, você só vê sombras na sua frente. Se você está confiante, você só vê flores à sua frente. E o cenário é o mesmo e o local é o mesmo. Você determina aquilo que você vai ver. Portanto, a mudança de fase é, antes de mais nada, o desenvolvimento do raciocínio. É o fim do pensamento. Esse aqui não adianta ficar pensando, não adianta ficar se baseando naquilo que o pensamento construiu ao longo desses 2.000 anos, porque só deu conflito, e pode ser que nesta sexta tríplice conjunção não haja ou haja, aí a coisa está imprecisa, não é por isso que ninguém está fazendo profecia, mas esse vídeo que nós usamos como referência, ele faz uma alusão à possibilidade de uma guerra atômica, sim. Mas nós também temos esse prenúncio, mas não é globalizado. O que vai acontecer, isso pelo menos nós estamos vendo hoje, não são eventos globalizados. Aquela sopa de capim pode ser que não seja em todas as partes do mundo, que nós falamos lá no nosso vídeo 323. Por que que falamos em sopa de capim? Porque todo o sistema econômico está em queda. Está tudo indo à falência, todos os sistemas econômicos, até o Bitcoin que está sendo feito agora está dando problema.
Até o Bitcoin, que eu não entendo muito bem disso, mas eu sei, a gente lê uma manchete, o sistema aí eletrônico, né, de dinheiro não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais. Porque o que vai reger a vida da humanidade é uma nova fase, a fase do desenvolvimento do raciocínio, aonde então sim vai vigorar uma coisa que nós não sabíamos ou nunca conseguimos praticar, que é a tal da fraternidade. Pelo conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, nós estamos prontos a entender que todos são filhos e irmãos de uma natureza só, então a fraternidade é o que deve vigorar. E o livro Universo em Desencanto é uma prova autêntica desta fraternidade, quando, em 21 volumes, o Racional Superior nos coloca o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Eu, quando comecei a ler os livros e via esta lição repetida 21 vezes, eu ficava meio me perguntando, mas por que diz? Mas por que tem que repetir? Se eu já sei tudo que está escrito. Mas é para dar o recado certo do que é a fase racional. É fraternidade. Leiam novamente, vocês que já têm o livro. Quem não tem, procure adquirir. E para compreender que a nova mudança, essa mudança de fase, que é a última fase da vida da matéria, aí então, entrando a fraternidade, nós vamos conseguir a coisa mais importante que a humanidade nunca mais poderia nem supor. É a mudança da vida, da matéria, para uma vida espacial em corpo. Não é uma vida espacial de pegar o foguete e ir para a Lua e para Marte. Esquece isso. Isso é artificialismo desculpe a expressão, da maior insensatez. Você quer usar a palavra? Maior atraso. Maior atraso. Eu já ia usar uma coisa mais besta do que isso, mas é a insensatez humana, que sem conhecer o que está aqui, aonde está, já quer saber o que está lá em cima. Então esta é a insensatez humana de achar que vai fazer uma grande jornada nas estrelas. Aquele nosso vídeo famoso que eu adorava também, e adoro, mas pelos princípios que se aprende, não pela ficção científica de vir andar no espaço. Nós vamos andar no espaço com o nosso corpo de energia natural. Nós temos um corpo de energia de matéria, porque tudo é energia. Eu acabei de ler um fascículo do livro que me fala isso, eu vou assim, caramba, é uma percepção simples que aos poucos a gente vai adquirindo. A matéria é energia, tudo é energia, então este corpo de matéria é um corpo de energia elétrica e magnético. Mas só que, por ser matéria, está reunido neste corpo de energia material as ruínas reunidas. Nasceu, vai morrer. Então, esse corpo de energia tem fim, esta organização, que são as ruínas da matéria. Nós vamos passar a viver, a humanidade, no espaço. É isso? É verdade. Um complemento aqui, rapidamente, eu citei ciências ocultas como ciências naturais da natureza. O top delas são 2 pontos. Profetia está no grau de um profeta, e Pyramidum Scientia, que quer dizer efeitos físicos, fazer as coisas sobrenaturais acontecerem até na vista de todos, embora não seja uma coisa boa para o aparelho, o que chama de atenção, né? E na obra, o Racional Superior fala diversas vezes que sábios, profetas e astrólogos estão no mesmo nível. Então, o que o Racional fala de profecias está no livro. E o que um aparelho racional, que no Obras Primas chama de fino porta-voz, começa a acertar sem querer em tudo, também é uma pequena, a nível individual, né? Então, isso tudo é cultura racional. O artifício, para terminar, se baseia na matéria, por isso a ilusão burrificou todos, né? E se baseia no corpo de matéria. O Porfírio falou no final que nós nos baseamos no corpo de energia. É isso. E eu vou aproveitar, ler um pedaço daqui, um trecho do livro Universo de Desencanto. O mundo há muito vem sendo regido pelo planeta Marte, e por isso o mundo vive de reviravoltas e revoltas, revoltas e mais revoltas, dominados pelas tempestades, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno, brigando com Marte, faz com que os efeitos maléficos de seus fluidos
desçam sobre o povo, sobre a humanidade. Os viventes que não sabem viver precisam sofrer, e por isso vem Marte para martirizá-los, para fazer sofrer todos aqueles que não se conhecem, que nada querem saber a não ser preocupar-se com as coisas materiais, obedecendo somente à matéria, sendo por isso os mais perseguidos por Marte, os mais massacrados e mutilados, porque a matéria é de Marte e estão na matéria os martírios cruéis e desoladores. Os viventes que são dominados pelo astral superior, pela base racional, não sofrem essas influências de Marte. São felizes porque prestam obediência ao astral superior, são protegidos pelo astral superior. Então, conheça o livro Universo e Desencanto, para não ser mais martirizado. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal e salve.